Boa noite. Agora nós vamos falar sobre técnicas avançadas de holding familiar. E uma delas que eu queria falar com vocês é sobre o procedimento de empenhorabilidade. Nós inserimos na holding familiar, no contrato de holding familiar, a cláusula de empenhorabilidade. Tudo bem, nós inserimos, mas temos que falar para vocês que alertar o seguinte: o artigo 833 do Código de Processo Civil diz que são inalienáveis e os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução, os bens empenhoráveis. Então, se existir uma dívida anterior, não há proteção. Fiquem sabendo. No momento em que formos implantar a holding, se existir dívida anterior, se já existir uma dívida, não há que haver proteção, blindagem patrimonial em relação a essa dívida. Por isso que não é no time holding Brasil, nós não gostamos de falar de blindagem patrimonial, porque blindagem é aquilo que está totalmente vedado, né? E não, nesse caso não tem como fazer essa blindagem. No caso de uma dívida que já existe, não há como ter essa empenhorabilidade. Desse jeito, nós que agimos dessa forma, agimos honestamente. Porque no sistema de holding familiar, nós temos que agir corretamente, honestamente. É um sistema de proteção do patrimônio da família brasileira. Não é sistema para burlar a lei. Nós não estamos aqui para burlar a lei. Então, nós buscamos proteger eventuais questões futuras, mas cobrir erros do passado, não. De jeito nenhum. Então, existe algum tipo de blindagem patrimonial no direito brasileiro? Vocês podem querer saber, né? A Lei da Liberdade Econômica diz que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento de alocação e segregação de riscos. No seu artigo 49A. O que ela quer dizer com isso? Qual a diferença disso para proteção patrimonial? Então, vou repetir. A Lei da Liberdade Econômica diz que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, autonomia patrimonial, é instrumento de alocação e segregação de riscos. Mas isso não tem nada a ver com blindagem patrimonial, viu, gente? A alocação de riscos é definida pelas partes e deve ser respeitada e observada. É papel do advogado informar e educar. Nós temos esse papel, essa missão. Então, nós temos a obrigação de organizar, planejar o patrimônio de vocês na holding e informar tudo que pode acontecer. Caso vocês não queiram agir corretamente, nós nem temos interesse de fazer qualquer coisa que não esteja conforme a lei, porque tudo tem que ser conforme a lei. Por isso há o sistema de desconsideração da personalidade jurídica, que diz que pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderar
à pessoa jurídica, personalidade jurídica, para que os efeitos das relações sejam estendidos aos sócios da pessoa jurídica, beneficiando direto ou indiretamente o abuso da personalidade jurídica. Então, o que é que acontece nessa hora? Para os fins do disposto nesse artigo que foi citado sobre a desconsideração da personalidade jurídica, no parágrafo 1º, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. O dolo deve ser provado nesse caso, quanto à vontade de lesar os credores. E quando houver confusão patrimonial, desconsidera-se também a personalidade jurídica. Então, quando houver dolo, vontade de lesar credores e confusão patrimonial, também desconsidera-se a personalidade jurídica. E aí não adianta querer aproveitar o benefício da holding familiar, o patrimônio dela, para dizer que apenas ele vai responder pelos danos causados. Nesse caso, os bens dos sócios vão responder, caso o dolo seja comprovado. A mera identidade de sócios não vai caracterizar grupo econômico, né? E a existência de grupo econômico sem desvio de personalidade não vai caracterizar, né? Uma desconsideração da personalidade jurídica, que tem que provar, né? Que houve o dolo. Então, se não houver propósito de lesar credores, o que é que acontece? Os filhos, em relação aos funcionários da empresa, agem sem o propósito de lesar credores. Houve algum problema, alguma dívida, mas não houve dolo comprovado. Então, não há por que recorrer ao patrimônio da célula-cofre para pagar a dívida que é da empresa. Se for feita a holding antes disso, antes dessa dívida ter ocorrido, aí só quem responde é o sistema da célula controladora, que é a célula responsável pelo negócio. Por isso é interessante realizar a holding com dois sistemas diferentes, né? O sistema responsável pela célula-cofre e o sistema de célula controladora, responsável pelos negócios da empresa. Com isso, encerro mais esse assunto sobre desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica na holding. E qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato. Tem o meu WhatsApp aí embaixo, o meu link. Aguardo. Boa noite.